Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. Bom, imagina que eu tenho aqui um condutor cilíndrico. Esse condutor tem uma área da seção transversal que a gente vai delimitar aqui, ó. Por exemplo, se eu cortar esse fio no meio, ele vai ter uma areazinha. Essa área é o que nós chamamos de área da seção transversal, beleza? Então, ele é formado por um certo tipo de material. Cada material tem sua resistividade, é representada aí pela letra ρ, que é a quantidade de resistência que ele tem por unidade de comprimento e área, tá bom? Como é que eu vou calcular a resistência aqui? Bom, a resistência vai ser dada por resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tudo bem? Observe uma coisa comigo, é que a resistividade, ela depende da temperatura. Por exemplo, a resistividade final é a resistividade inicial vezes 1 mais o coeficiente de temperatura vezes a variação de temperatura. Ou seja, ela é proporcional à temperatura. Com isso, a gente pode mostrar que a resistência também é proporcional à temperatura. Observe comigo que eu poderia escrever a fórmula desse jeito, ó. Resistividade inicial, 1 mais alfa vezes delta θ vezes L sobre A. Eu simplesmente coloquei no lugar da resistividade a formulinha de resistividade envolvendo a temperatura. Então, observe, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Tudo bem? Quando eu vou aquecendo, vou aumentando a resistência cada vez mais. Legal. Gente, então essa aí é a formulinha para encontrar resistência, tá? Tem gente que pensa que a resistência depende da tensão e da corrente, por causa dessa formulinha aqui da primeira lei de Ohm, mas não depende. Por exemplo, se eu duplicar a tensão, eu duplico a corrente também. Se eu triplicar a tensão, eu triplico a corrente também. Então o que acontece com uma acontece com a outra, acaba cancelando. A resistência só vai mudar se eu mudar o comprimento do fio, a área do fio e o tipo de material. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, tem um condutor cilíndrico com um comprimento de 4 metros, um raio de 10 centímetros, eu vou considerar π igual a 3. Eu quero saber o valor da resistência, tá? Qual a resistência? Qual é o valor da resistência? Gente, a nossa resistência vai ser ρ L sobre A. Só que nós não temos a área, então a gente vai determinar a área. A área, como é um condutor cilíndrico, vai ser πr ao quadrado. A área vai ser 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá bom? Ou seja, a área vai ser 300 centímetros quadrados. Eu vou abrir centímetro, vai ficar 300. 10 elevado a menos 2 aqui, ó. Vou passar para metro quadrado, porque a resistividade está só Ohm vezes metro, tá vendo? A área vai ser 300 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Vou melhorar isso aqui, ó, ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados, tudo bem? E agora eu substituo lá na minha continha. A resistência vai ser 40 vezes o comprimento, que é 4, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Aqui vai dar 160 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, a resistividade, ela vai ser para 53, alguma coisa. Eu vou colocar assim, ó, 16 sobre 3, 16 vezes 10 elevado a 1, e aqui um 10 elevado a menos 2. Isso vai dar a mesma coisa que 16 sobre 3 vezes 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, se eu fosse dividir, isso aqui daria 5,33333, tá? Aproximadamente. Vezes 10 elevado ao cubo Ohm. Beleza? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula.